Olá, meu nome é Lucas Alencar e esse aqui é o 1% Melhor Podcast. Aqui a gente tem a missão de deixar você 1% melhor a cada dia, um pequeno passo de cada vez. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como influenciar pessoas, né? E como que você pode usar técnicas e essas dicas de 2 livros que a gente vai analisar para poder ter uma vida com menos fricção, menos estresse, para conseguir o que você quer, mas também ajudar as outras pessoas a terem o que elas querem. Chegar em consenso, de forma genuína e bacana, para ter uma vida, de forma geral, mais feliz. Então, clica aqui no botãozinho de curtir para mais pessoas verem esse vídeo e se inscreve no canal se você quiser ver mais episódios como esse, tá? Espero que vocês gostem do papo e qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu! E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do 1% Melhor, nosso episódio 19, que a gente tá aqui num setting novo para quem tá nos vendo, que eu mudei de casa nesse meio tempo aí, entre outro episódio e esse. A gente vai falar hoje sobre a arte de influenciar pessoas, de forma geral, né? E a gente quer falar de 2 livros. Então, o primeiro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, um livro bem antigo aí, mas que é bem atual, né? Eu acho que ele escreveu faz tempo, mas é bem atual. E o segundo livro que a gente vai falar é o Influence, do Robert Cialdini. Ele tem alguns livros deles que estão em português. A gente está confirmando se um deles que a gente achou aqui em português é exatamente o mesmo. Mas também é um autor aí para vocês acompanharem, né, verem o que ele escreve e tudo mais sobre essa questão de influência, né, as influências dentro da sociedade e o que faz as pessoas tomarem decisões para um caminho ou para o outro, de concordarem, né, em inglês tem um termo que chama compliance, que é basicamente você seguir um caminho que é proposto. Então, vamos falar um pouquinho disso hoje. Só eu e Rafa, um episódio... Faz tempo, né? Faz tempo que a gente não faz. É legal que os episódios que a gente traz convidado, né? A gente quer sempre que o convidado brilhe, né? A gente não quer ficar né, interrompendo ou cortando o raciocínio do convidado. Então, às vezes é bom a gente fazer um só nós dois para também dividir mais o que a gente pensa sobre os assuntos. Certo, Rafa? Com certeza. Eu acho que revisão de livro a gente não faz desde Jordan Peterson, talvez? Ou teve algum outro livro? A gente fez o do Hábitos, né? Do James. Ah, sim. Hábitos Atômicos, né? Que também foi muito bom. Exato. Então, para quem gosta aí de um episódio mais prático aí, com dicas que vêm dos livros que a gente leu, né? E as nossas opiniões, esse é o seu episódio. Então, vamos lá. A gente queria começar com o Dale Carnegie, né? Do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Só antes de pular nisso aí, Luquinha, acho que falar por que é importante, né? Influenciar. E esse livro é provavelmente o livro que eu mais li na minha vida, o livro do Dale Carnegie. E é o livro que geralmente eu recomendo para quem está entrando em empresas, em lugares que tem alta complexidade, né? E a razão disso geralmente o cara, ele entra numa empresa, ele tem 20 áreas em volta dele, ele vai aprendendo coisas técnicas, né? Como faz um processo, como faz aquilo, uma burocracia aqui, outra ali. Mas no fundo, como o Harari lembra bem, a empresa não existe, né? Tem o logo lá, tem uma cadeira, e no fundo são só pessoas que resolveram acreditar na mesma coisa. Então, a coisa mais importante de longe é que você consiga trazer essas pessoas com você, que elas virem pessoas que te suportam, que concordem com as suas ideias, e as pessoas não têm técnica para isso, geralmente, né? E é um negócio que você não aprende na escola, você não aprende na faculdade, você não aprende em lugar nenhum. Então, tem gente que naturalmente é melhor, né? Aquelas pessoas que falam, esse cara podia me vender qualquer coisa, né? Tem gente que é pior e pode aprender com as técnicas. Então, extremamente importante em qualquer momento, nos dias de hoje, talvez mais ainda, porque a complexidade aumentou e o load de informações aumentou, né? Então, a gente ter esses gatilhos ou biases para a informação que vem é mais natural e você saber usá-los de forma ética é super, super útil. Com certeza. Eu acho que o momento que a gente vive hoje, né, com
a pandemia e com o cenário, acho que no Brasil, político, assim, que a gente nas redes sociais, muita cultura do cancelamento, né, esse tipo de coisa, essas bíblias aí que a gente vai falar um pouco sobre como lidar com pessoas e para chegar num lugar melhor, né, em vez de ficar só gerando fricção e gerando briga, e isso gera estresse, e sua vida fica pior. Então, aprender assim, essa arte de, às vezes, conseguir o que você quer de uma forma que seja menos dolorosa, vamos dizer assim, e aí você, com isso, ser mais feliz, mas também entender que, às vezes, você vai poder seguir o caminho que outra pessoa está sugerindo, porque vai chegar onde você quer também. É importante, né? A gente vai falar um pouquinho desses aspectos. E a gente tocou rapidinho sobre a ética, né? É certo influenciar pessoas? Qual a diferença de influenciar e manipular? E o Cialdini fala bem disso, e eu acho que o próprio Dale Carnegie também coloca de assim, se você está fazendo as coisas de forma genuína, e você não está mentindo, e você tem boas intenções por trás, super válida usar as técnicas, né? Mas elas podem muito bem ser usadas como qualquer outra arma ou ferramenta para coisas ruins. Sim, então, exatamente. Você pode ler esses livros de duas maneiras, como você vai influenciar pessoas ou como você vai se defender de técnicas usadas contra você, né? Então, se você começa a ouvir o Robert Cialdini, parece uma bíblia de vendas, assim, né? Várias técnicas de vendas. Então, ele tem que ir recolocando que isso pode ser usado de N maneiras. Exatamente. Até porque né, na sociedade inteira tem um monte de gente querendo te influenciar, às vezes até silenciosamente, né, para te levar num caminho que você nem percebeu, mas você está fazendo aquilo porque porque você teve aquele estímulo, né? Publicidade é um exemplo, né, Rafa? Excelente exemplo, e as ferramentas estão ficando cada vez mais sofisticadas, né? Então, parece realmente que uma propaganda foi feita exatamente para você, que te entende, e com inteligência artificial vai ficar só mais complexo. Então, sem entender os princípios que estão por trás dessas ferramentas, é super importante também na defesa, né? E você ter autonomia nas suas ações. Boa. Bom, vamos lá. A primeira regra aqui que o Dale Carnegie coloca, né, no livro dele, e aí, na verdade, o livro tem diversos capítulos e tudo mais, a gente vai comentar um pouco mais as regras mais práticas, assim, que são, acho que mais... É um livro assim, mais aplicáveis, assim, para você, mais um manual para você que está nos ouvindo, né? É um livro de 1936, que você lê hoje, parece que ele foi escrito hoje. Então, é absolutamente insano. E o jeito que ele coloca no livro, ele vai contando histórias, né? E falando como as técnicas podem ser usadas. E chega a ser até um pouco repetitivo. Cada uma das técnicas, assim, ele dá várias histórias meio que para reforçar. Mas as técnicas em si, tem várias, tem mais de 20, mas ele resume muito bem em 6 regras. E eu acho que essas regras que a gente vai poder passar hoje. Boa. Beleza, a primeira é se torne genuinamente interessado nas outras pessoas, né? E com isso você vai conseguir gerar, né, uma conexão com a pessoa e vai ter verdade no que você está falando para aquela pessoa, e com isso vai conseguir, né, chegar num lugar melhor. Então a pessoa vai identificar, acho que isso ficaria claro se você tiver realmente um genuíno interesse, né? Trazendo para a vida real, né, Luquinha? Quantas vezes você vai jantar com uma turma ou um pessoal de trabalho, você senta e cada um só fica falando das suas coisas, né? E falando, nossa, que eu já fiz isso, que eu vou fazer não sei o quê, que eu vou viajar. Muito raro alguém fala, me conta mais sobre a viagem que você vai fazer, né? E começa a dar corda para as pessoas. Parece que você tá mais esperando a sua vez de falar do que de fato ouvindo. E quando você ouve de forma genuína, as pessoas sacam, né? Quando você ouve de uma forma que você tá fingindo que tá ouvindo, a gente tem um radar natural para isso. Então, funciona absurdamente bem. Sim, não, verdade. E que é uma coisa, né, que você está interagindo com alguém, você está tendo uma reunião, você está, mesmo que seja uma reunião de amigos, né, se você não está genuinamente interessado naquela pessoa, talvez fosse melhor você não estar naquela reunião ou naquele encontro, né. Então, assim, se você quer que tenha uma relação boa, se você quer que aquela pessoa goste de você e tudo mais, é importante você realmente tá interessado nela, né? E no que porque geralmente essas relações são de longo prazo, né? Então, um pequeno investimento de atenção agora pode valer um reconhecimento que dura anos. Tá. Boa. A segunda regra deixe uma boa primeira impressão. Então, ele fala até de sorrir, né? Sorrir é um jeito de deixar essa boa primeira impressão, né? Esteja sempre
sorrindo, com energia positiva e tentando fazer com que a pessoa, né, veja você como uma pessoa positiva. É simples, mas é difícil de aplicar na maioria das vezes, né? Não é todo mundo que tá feliz o tempo inteiro, mas claramente pessoas gostam de estar mais em volta de gente que é mais feliz, né? Então funciona. E tem uma técnica do budismo também, às vezes de meditação, que fala se você faz um sorriso na sua mente, no final você acaba sorrindo naturalmente, né? Então as coisas que você faz fisicamente impactam como você se sente. Então, se for para ter um padrão, né, de como você vai estar, tenta começar com um sorriso e com alegria, né? Isso Sim. é uma coisa que brasileiro fora do país nota muito, que as pessoas acham a gente muito alegre e feliz, né? Então, é uma coisa que a gente tem naturalmente. É verdade. Eu acho uma coisa que eu fiquei pensando agora, o que eu fazia era dar muito bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, e muitas vezes pessoas que, né, não tem talvez tanto contexto, assim, de dar, e volta e meia o que acontecia era a pessoa nem respondia, né? E aí eu poderia ficar chateado, meio que assim, pô, fiquei no vácuo e tal, não vou mais fazer isso, E porque no vácuo é ótimo. eu me senti mal, não vou mais fazer isso, porque toda vez que eu tô, né, dando bom dia ou boa tarde para alguém, alguém tá falando não tá respondendo, e aí eu fico me sentindo mal e vou deixar de fazer isso. Mas na verdade eu sempre pensei, cara, pior para a pessoa que ouviu o bom dia, boa tarde e resolveu não responder, né? E para Exato. mim, cara, eu fiz a minha parte, tô emanando, né, coisas boas e tal. Então, eu nunca me incomodei com o vácuo de dar um bom dia, boa tarde para alguém que eu não conhecesse. Pelo contrário, assim, muitas vezes eu vi, né, uma luz se acender assim na outra pessoa, com aquele bom dia, ou com aquele simples boa tarde, e já valeu a pena, assim, né? E Luquinha, isso conecta muito bem com a próxima regra, que se você quer fazer isso valer por 10 vezes, você inclui o nome da pessoa, né? É isso. Especialmente alguém que você não conhece muito bem, ou uma pessoa que está lá na recepção, você vê o nome dela no crachá, você fala bom dia e o nome dela, Uhum. muda completamente. A pessoa nota que você reconheceu ela como humana e fala, caramba, olha, não é sempre que isso acontece. Exatamente, verdade. Você lembrar o nome da pessoa, né? É um jeito de demonstrar que você se interessa nela a ponto, né, de ter lembrado, assim. Ah, e vai além, Luquinha, mesmo assim, claramente você está olhando o crachá, o nome da pessoa eu acho que o Dale Carnegie fala que é a palavra mais doce do mundo, né? Você ouve o seu nome, você para tudo e ouve e tal. A coisa que ela mais se identifica no mundo é o próprio nome, né? Se identifica e que chama a atenção na hora. Então a pessoa está numa atividade automática lá. Se está no mercado, ela está botando as coisas na sacola. Fala obrigado e o nome dela potencializa 10 vezes. E, cara, não é uma ferramenta genuína, porque é bacana você fazer Com mesmo. certeza. Até vou entrar aqui num paralelo, mas que tem tudo a ver, que eu fiz um treinamento para apresentações online, né? Agora que a gente está fazendo tudo online e tal, esse mundo está ficando cada vez menos pessoal, né? Você faz uma apresentação olhando para a tela e muitas vezes está olhando sua própria apresentação, você não está vendo as pessoas, e aí você fica aquele negócio bem morto, assim, né? Aquela coisa bem impessoal, né? E aí uma das técnicas que eles sugeriram é justamente você ter duas telas, né? Algum jeito de você ver as pessoas, e mesmo que elas estejam, né, fora da câmera, qualquer coisa assim, você vê lá o nome, você falar, né, o nome da pessoa. Então você está começando uma reunião, as pessoas estão entrando, você que vai coordenar aquela reunião, vai apresentar, você fala, oi, sei lá quem, bem-vindo, oi, bom dia, sei lá quem. Mas você vai falando o nome das pessoas que estão entrando e em momentos separados, assim, né, aqui, ali, né? Ou então você fala, no meio da apresentação você fala um negócio e pergunta, o que você acha de tal pessoa? Claro que você não quer deixar a pessoa numa situação de, tipo assim, ela não está preparada para falar e você jogá-la no meio. Mas só de reconhecer e colocar, né, que você está vendo 100%, a participação dela. 100%. Você vê qualquer professor bom mesmo de faculdade, ele sempre usava essa técnica, né? De lembrar o nome das pessoas e falar, ô Lucas, o que você achou desse ponto aqui? E você vai notando quem é mais introvertido e extrovertido e você customiza, né? Você pega os caras que são mais extrovertidos, você sabe que vão curtir, tá na luz, e você vai usando eles como ferramenta para humanizar. Exatamente. E até outra coisa que eu ia falar dessa parte é que conheço pessoas, né, que esquecem muito o nome das pessoas, assim. E às vezes até pessoas que, tipo, cara, tem uma convivência próxima, assim, né, razoavelmente próxima. Sei lá, eu sou muito amigo de uma pessoa e tem um marido dela, sabe? Ou sou muito amigo de um cara e tem a esposa. Cara, você, tipo, esquecer o nome da pessoa é uma coisa
ruim, né? Numa Eu acho situação embaçado. E tem social, gente que assim. meio que se orgulha isso com um trait, né? Fala, eu sou péssimo de nome, eu sou bom de rosto. É, Cara, se você fizer um mínimo esforço, você vai lembrar das pessoas que são relevantes ao seu redor, né? E se você não exatamente. consegue lembrar, anota, meu, sei lá, dá um jeito. E na verdade, se você cair na situação, né, de não ter lembrado, de tal, você vai meio que é uma demonstração que você não se importa, né? Acho que Acho é meio que isso. Então não acaba, sempre, mas é um sinal, né? E as pessoas notam os sinais. acaba sendo gera uma percepção de que você não se importa. Não quer dizer que você não se importa, Exato. mas gera essa percepção que pode ser ruim para a relação, né? Então Uhum. é sempre importante, né? Chamar as pessoas pelo nome. E ele fala disso. A quarta, que tem a ver também, né? Que eu acho Tudo que tá bem. tudo bem conectado, né, Rafa? Dentro desse negócio de se importar, né? Mas Uhum. a quarta, ele fala de ser um bom ouvinte. E isso isso quer dizer, e até você tem um jeito de ser um bom ouvinte ativo, né? Que é assim, você tá ouvindo, mas tá prestando atenção, mas está demonstrando que você está ouvindo, né? E mostrando para a pessoa que está interessado, mas sem interromper, né? Você está realmente ouvindo e percebendo as coisas que aquela pessoa está falando e guardando para você poder até depois, né? Colocar que você lembrou, colocar que você sabe que aquela pessoa gosta, que aquela pessoa se interessa e tudo mais. Então, É. é, Esse é um que eu acho que posso falar que eu tenho dificuldade de fazer bem, assim, porque às vezes uma pessoa começa a te contar uma história, você meio que já sabe onde vai dar, né? A pessoa começa a fazer um ponto, você meio que já sabe onde vai dar. Desse ponto pra frente, eu tenho dificuldade de, putz, eu tô aqui, tô ouvindo. Mas é sim, mega importante pra pessoa, né? Pra ela poder realizar, é meio que um esquema de terapia, né? é, Então, é uma técnica que você tem que ficar se lembrando o tempo inteiro. é. Eu acho que a gente... Engraçado, para mim eu faço bem no trabalho e faço mal com a Vanessa, minha esposa. Porque ela vai até, ela ouve os episódios, né? Então ela Ela vai fala que reconhecer, concorda. vai concordar e É que depois quando você tá numa falar relação comigo. todo dia com a mesma pessoa, às vezes, né? Às vezes você começa a conhecer a pessoa tão bem que você meio que já sabe o que vai rolar, tipo, os temas Na começam a se verdade, repetir. no meu caso, assim, sei lá, é estranho explicar, mas para mim é que eu tô interessado naquele assunto, entendeu? É Uhum, tipo assim, só que ela tá geralmente me contando, sei lá, histórias de alguma coisa que aconteceu entre amigos nossos, né? Ou então coisas do trabalho dela, que ela tá pensando em fazer, sei lá. Na verdade, mais da história dos amigos, né? E aí eu fico já meio que tentando adivinhar o que vai acontecer, entendeu? sim, E aí ela fica super brava, né? Pô, você tá me interrompendo, não, mas é porque eu tô interessado, sabe? Eu tô prestando atenção, mas eu entendi. acabo interrompendo. Quando é no trabalho e assim, alguém tá apresentando uma ideia dela, né, da pessoa, ou um projeto, alguma coisa, eu consigo ser mais, como falo assim, mais menos interromper menos, né? Porque aí é tipo assim, o cara preparou aquilo, a pessoa preparou aquilo, tá apresentando aquilo, eu tô querendo entender o que que é, sabe? Mas quando é um papo assim de tipo uma história, né, eu acabo querendo já saber o final, entendeu? Já querendo adivinhar, assim. Sim, Então eu preciso trabalhar isso melhor em mim, com certeza. essa é uma difícil, né? A quarta é difícil. Mas ao mesmo tempo é uma coisa, né, cara, que eu acho que muitos dos grandes líderes, assim, né, e até ele fala, eu acho que um pouco no livro de CEOs, assim, que foram ver, né, o CEO ganhava o maior salário de todos e tal, e aí foram entrevistar o CEO e falou, mas por que você acha que ganha tanto e tal? Você sabe mais o trabalho técnico do que as outras pessoas da empresa? Não sei. Você fala melhor em público do que as outras pessoas da empresa? Não. Você tem alguma, sei lá, você é mais inteligente, seu QI é maior? Não. O que você faz diferente? Não, eu me importo e ouço o que as pessoas falam e consigo, ao ouvir o que as pessoas falam, né, ser um bom ouvinte, conduzir assim a empresa como um todo para o caminho, né? Então, é bem interessante, realmente algo que é muito importante e que as pessoas valorizam quando você faz com elas, né? Valorizam Não, bastante. não tem dúvida. É. E conecta Quinta. bem com a próxima regra, que é fale de um jeito que as pessoas se interessam e fale do interesse delas, né? Então, acho que um dos grandes exemplos da história é o Theodore Roosevelt. Sempre que ele ia se encontrar com alguém, com algum dignatário de outro país, algum outro governo, ele estudava, não o governo, ele estudava a pessoa. Fala, meu, quem que é o Churchill, o que que ele gosta, quais são os interesses dele,
Porque sempre que você vai começar uma conversa, pode ser uma conversa de negócio, mas você começa com quebra-gelo e você quer que a pessoa goste de você, né? Sim. Então, o melhor jeito é você falar de coisas que interessam a pessoa e não a você. Isso Sim. quase nunca é feito, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vê o cara no LinkedIn, você vê que ele tem uma organização non-profit, que ele é mega interessado, não tem absolutamente nada errado de você estudar um negócio e puxar um assunto, né? Total. E a chance dele gostar de você aumenta absurdamente. E você pode pensar assim, caramba, é tipo stalker, né? Você tá seguindo o cara no LinkedIn e falando desse assunto, tipo, de propósito e tal. Isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, isso demonstra que você se importou, já de Lógico, início. Tudo bem que você lógico. pode ter se importado para fingir alguma coisa pro cara, ou você pode ter realmente olhado as coisas que ele se interessa e pega uma que você também se interessa e falado, Exato. olha, eu também me interesso nessa. De novo, sobre ser genuíno, né? A gente falou isso é a primeira das regras. Por Seja exemplo, genuíno é mais fácil, né? você vê lá que o cara gosta de esporte de neve, você não gosta. Aí você vai lá e fala, eu gosto de esporte de neve também. Vai cair em 1 segundo sua máscara, né? Porque na próxima pergunta dele você não vai saber. Mas se é uma coisa que de fato você tem uma intersecção de interesses, tá perfeito. Não tem absolutamente nada de errado. Eu pensei em duas coisas interessantes, né, nessa regra. Uma é o Obama, né, que era presidente dos Estados Unidos. Eu li o livro dele, né? Ouvi o livro dele. Inclusive é muito bom. Quem tem interesse assim, em política e tal, é bem bacana. E em liderança também, né? Que ele, concordando ou não, né, com a visão ideológica dele, ele é um puta cara, né? Um cara muito, muito bacana, admirado. E aí ele fala, né, que ele ia em diversos países, né, fazendo, né, a comitiva lá dos Estados Unidos, visitando os países parceiros e tal. E aí ele criou um script, né? É um script exatamente, ele sempre falava a mesma coisa, basicamente, mas em cada um dos países ele entendia mais, estudava o país para poder encaixar naquele script o que ele ia falar, entendeu? Então ele ia lá e começava falando algumas palavras na língua da pessoa, né, na língua do país. Então, exemplo, ele foi no Brasil. Ele começou falando em português, aí depois ele falou de alguns pontos turísticos do Brasil, que ele podia não conhecer, mas ele estudou antes e conheceu. Aí ele seguia esse script em cada vez que ele ia falar. E por isso ele tinha que estudar, né? Mas E se você muito lê esse interessante. script dele, você encontra quase todas as técnicas que a gente tá indo. Exatamente. Tem um que foi muito marcante, que ele foi em Cuba, né? Pra meio que falar sobre paz com Cuba. E aí ele começa falando, como disse o poeta cubano, blá, blá. O cara estudou o que é relevante pros caras, colocou no texto, trouxe pro lado pessoal. Então, de relações, ele é realmente fantástico, né? E aí você pode pensar, pô, mas era um script, um negócio duro e tal, sem amor, vamos dizer assim, né, sem emoção. Você fala, não, cara, não é. Necessariamente. Na verdade, ele se importou ao ponto de criar o script, se importou ao ponto de estudar, se importa ao ponto de conhecer, e isso faz com que as pessoas, isso não é manipulação, isso faz com que as pessoas gostem dele ou se interessem por ele e tal, mas ele está trazendo coisas boas, né? Ele está vindo lá fazer uma parceria com aquele país e tal. Então, não deveria ser um problema. Isso era a primeira coisa. A segunda é quando eu tenho filho, né? Então, muitas coisas eu trago para as crianças, né? E na verdade, eu estou ouvindo agora, estou no meio do livro, acho que é pela segunda vez que eu vou ler, né? Uma vez eu li quando era mais novo, agora eu estava ouvindo, até para a gente estar bem fresco e falar hoje para vocês. Então, o do Como Influenciar Pessoas, né? Do Dale Carnegie. E aí ele coloca no contexto de criança, né? Então você fala assim, cara, você obrigar a criança a fazer uma coisa, ficar falando assim, você tem que comer porque você tem que ficar forte, né? E ficar insistindo, é uma coisa totalmente diferente de você dizer para ele o porquê que, tipo assim, o que ele quer, né, na vida, o que ele gosta, e aí você fala, se você ficar forte, você vai poder fazer aquela coisa. O exemplo que ele deu você tem que comer para ficar forte. Aí a criança, beleza, mas ela não quer comer nunca. Aí ele pegou e falou, essa criança está sempre brincando com outro menino, e o outro menino é mais forte que ele, e sempre tomava o carrinho, sei lá, carrinho dele. Ele não podia brincar com o carrinho. Então você chegar e falar, eu sei que você quer brincar com o carrinho, eu sei que você quer poder, né, de igual para igual, ter força com o seu amiguinho. Então, se você comer, você vai conseguir chegar lá, entendeu? E aí, muda completamente. A criança vai e se interessa, sabe? Outra coisa é ir para a escola, né? Tipo, você tem que ir para a escola porque você precisa,
né, ser educado, precisa disso, daquilo. Mas o que a criança gosta? Ela gosta de brincar com tal coisa que na escola vai ter. Então, você lembra? Na escola tem aquele negócio. Se você for, você vai aprender a fazer e depois a gente brinca aqui em casa. Então, assim, tem um monte de coisa que você vê nas crianças, como as crianças estão se desenvolvendo, né? Você vê mais cru, assim, esse tipo de coisa. Né? Eu gosto de trazer esses exemplos, porque acho que são bem bacanas. Para você que é novo por aqui, nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog. Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail para sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então, segue a gente lá. E funciona em vários outros contextos, né? Então, você tem um funcionário numa empresa, você quer que ele se desenvolva em alguma coisa, tem que sempre começar, de onde você quer chegar, por que você quer chegar lá, e como a gente vai colocar esse desenvolvimento como um passo para você chegar lá, né? E geralmente a galera não faz, né? Fala, você tem que melhorar nessa técnica aqui, isso é ruim. Mas pra que a pessoa, qual que é a motivação dela para chegar lá? O que ela quer, né? O que ela quer, assim, às vezes ela não quer crescer e ser o gerente, ela quer ir para outra área totalmente diferente. Então, você começar pelo que a pessoa quer realmente, o interesse dela, faz bastante diferença. E ele fala também de falar do jeito que a pessoa gosta, do que a pessoa se interessa, né? Então, uma brincadeira seria no regionalismo brasileiro, né? Você usar a gíria do lugar que a pessoa né? Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu aqui, ele fala macho, né? Macho é o jeito de chamar o amigo, assim. E, eu sou do Rio, a gente não fala macho. Mas quando eu tô falando com ele, eu falo macho. E aí, macho? Sei lá o quê, sabe? Tipo assim, eu tô me adaptando e tô falando do jeito que é legal pra ele, entende? Então, e isso gera uma afeição maior, né? Uma amizade maior. Então, acho que é uma coisa pra pensar bastante e tentar botar em prática. Boa. E aí, a sexta e última, né, do Dale Carnegie é achar um jeito sincero de fazer as pessoas se sentirem importantes. Cara, essa se bobear a mais importante pra mim, e eu acho que é o Cialdini que fala assim, você não vai inventar coisas boas pra dizer sobre as pessoas, mas nunca perca a oportunidade de quando você pensa uma coisa boa de falar, né? Quantas vezes você tá numa reunião lá, alguém falou alguma coisa inteligente, você pensou, esse cara é inteligente, mas você não falou. E não custa absolutamente nada pra você mandar uma nota falando, vi o ponto que você colocou lá, achei mega inteligente, muito bom. Sim. E aí o ponto do Dale Carnegie, ele fala, acho que em inglês, give a dog a good name. Então, a partir do momento que você fala pro cara, você é bom nisso, a pessoa tenta segurar a reputação a todo custo, né? Então, se você chega pra uma pessoa e fala, a gente fez essa negociação e eu tô falando com você porque eu sei que você é honesto, a chance da pessoa ser desonesta com você... Vai se comprometer a ser honesto. Isso é o Cialdini fala disso. Exato. O cara, na hora, absorve o adjetivo que você deu pra ele e fala, acho que eu sou uma pessoa honesta. Então, não custa absolutamente nada, pode ser 100% genuíno e funciona não só para honestidade, funciona para mil outras qualidades, né? Rafa, tem uma coisa que o Dale Carnegie ficou falando, que é a comparação com puxa-saco e fazer isso que ele falou, né? De você falar bem de alguém. E aí ele fala, né? Puxa-saquismo é uma das piores coisas. Ele vai dando assim, mostrando, né, na sociedade quanto que puxa-saco, né, é uma coisa ruim. Mas a linha entre puxa-saco e realmente, genuinamente, você falar algo bom de alguém, porque você realmente achou aquilo, é bem tênue, né? E principalmente as outras pessoas que estão vendo se você fala algo bom e tal, ou ver que você está fazendo essa arte de influenciar com os outros, geralmente com alguém que é numa posição acima, elas entram no automático e falam, esse cara é um puxa-saco. Esse cara, na verdade, está fazendo isso só para ganhar posição ou qualquer coisa assim. E aí você né, tem uma escolha. Se você sabe que no seu coração é genuíno, você vai se reprimir pelo medo do que as pessoas vão achar de você estar puxando o saco, é uma opção. Ou você vai falar, cara, eu vou ter coragem, vou fazer um negócio que é verdadeiro, entre eu e a pessoa que eu dei o elogio, ela vai sentir isso, né? Porque isso é um ponto que eles falam muito. A pessoa sente quando é verdadeiro, entendeu? E você sabe que é verdadeiro. Então, não tem por que você ter esse medo. Muitas vezes a crítica está atrelada ao medo, né? Porque a pessoa fala, eu não tenho coragem de fazer isso. Logo, quem tem alguma má intenção. Exatamente. E que é o ponto que eu ia chegar, que as pessoas que estão lá
criticando, falando que você está puxando o saco, na verdade elas não têm a coragem de fazer isso, né? Elas têm é o jeito mais fácil assim de desmerecer você estar fazendo um negócio bacana, entendeu? E tem outros sinais relevantes, né, Luquinha? Por exemplo, você está numa organização que tem uma pessoa que só elogia quem está em cima dela da organização. É curioso, né? Você tem vários outros pares, você tem várias pessoas, geralmente pessoas que estão no nível mais baixo que você. Então, você pensar isso de uma forma 360, eu acho que entrega muito mais a mensagem que é genuína. Rafa, acho que tem uma coisa que é assim, você como pessoa que está vendo alguém fazer isso, você está achando que aquela pessoa está fazendo isso de forma não genuína, ela está só puxando o saco, você não ganha nada em ficar alimentando esse sentimento, achando que você, sei lá, falar para outra pessoa, esse cara não puxa saco, uma coisa assim. Você não ganha nada, você, na verdade, só desfoca de você fazer a sua parte, essa é a minha opinião, e, além disso, você não está impedindo a pessoa de seguir o puxa-saquismo dela. Só que o que você precisa saber é a pessoa que é só puxa-saco, que não tem conteúdo, não é genuína e tudo mais, naturalmente ela vai ser desmascarada pela própria pessoa que está recebendo elogio, ela vai se dar mal, entendeu? Então você não precisa se preocupar com aquilo, falar assim, pô, essa pessoa puxando o saco, sei lá o quê, vai acabar conseguindo minha vaga, sei lá, vai acabar tendo mais influência que eu. Não vai, porque se realmente for não genuíno, a pessoa que está recebendo o elogio da outra ponta vai sentir e vai perceber a diferença, entendeu? Então, assim, acho que é só realmente uma questão de focar na sua parte e deixar que, né, as coisas vão se acertar para quem está fazendo isso de uma forma negativa, vamos dizer assim, né? Senão você entra no jogo negativo e aí você que está indo no caminho errado, né, gastando sua energia com coisa errada. Exato. Acho que cobrimos bem, né, as 6 regras do Dale Carnegie. A gente tem muito mais conteúdo deles e dele a gente pode compartilhar um pouco das técnicas no texto, mas isso resume muito, muito bem o que ele fala no livro inteiro. É um livro de 300 páginas e vale para quem quer, por insistência e por exposição, ver que funciona, né? Ele dá 1000 exemplos da vida real de como funciona. Eu acho que é um bom lembro. Como você falou, né, Rafa? Você já ouviu várias vezes, ou já ouviu várias vezes, que são coisas que não é uma ciência objetiva, assim, que você fala, isso eu já aprendi, não preciso estudar mais. Na verdade, você fica renovando, lembrando dos exemplos, vendo, refletindo e vendo que você está fazendo um pouco diferente e se ajustando, né? O que eu gosto dele é que ele dá técnicas que são bem tangíveis, né? Porque se você resumir tudo, é tipo assim, seja uma boa pessoa, as pessoas gostam de boas pessoas, né? Mas, por exemplo, a técnica de use o nome da pessoa o máximo possível. Uma técnica que funciona absurdamente, fácil de testar, você só precisa continuar tendo a disciplina de voltar para ela. O que a gente vai entrar agora, né, que é o Robert Cialdini, ele deixa claro, assim, nos exemplos, ele é também bem prático, né, tem exemplos bem práticos, mas ele deixa claro que, às vezes, coisas muito pequenininhas é o que fazem toda a diferença, né? Tá sempre mostrando, assim, detalhes que fizeram aquela pessoa querer seguir em frente com aquela sugestão que você deu, né? Que ele fala comply, que é seguir o caminho, versus as pessoas que não, assim, às vezes está muito no detalhe, sabe? E, Luquinha, acho que vale colocar na linha do tempo, né? O Dale Carnegie escreveu o livro em 1936 e o do Cialdini é de 84, o Influence. Então também é um livro que tem 30 e tantos anos, 35 anos, Sim. Mas é um livro que foi escrito muito, muito depois do Dale Carnegie. E ele faz um pouco da digestão, né, do sucesso do Dale Carnegie, mas traz conceitos também que o Dale Carnegie não colocou. E uma diferença essencial do Cialdini ele é pesquisador. Então, basicamente, todos os princípios que estão no livro dele, tem sempre uma nota falando qual foi o estudo estatisticamente relevante que comprova aquilo. O Dale Carnegie parece que era muito mais o senso dele, assim, né? Tipo, o que eu vivi, o que eu ouvi, colocou lá meio como uma hipótese. Sim. O Cialdini tem muito, muito dado para comprovar os princípios que ele coloca e vale ler também os estudos. É muito bom mesmo. Ele é bem comprido também o livro, né? É longo, é 25 horas, né, no áudio, bom. Horas. Eu ouvi 2 vezes, então levou um pouquinho menos, mas é bem interessante. Ele realmente mostra estudos que comprovam, assim.
A técnica dele para começar o livro foi a seguinte: falou, meu, tem esse monte de ferramentas que as pessoas de vendas especialmente usam que não está disponível em lugar nenhum. Aí ele começou a procurar escolas que falavam sobre essas técnicas e não tinha. Aí ele foi disfarçado para essas empresas, tipo, meu, empresa que vende carro, empresa que vende Tupperware, e começou a descobrir as técnicas estando lá dentro, né? E aí meio transformou isso no livro, e no final de cada uma dessas aventuras disfarçadas, ele falava pro cara, meu, eu sou um professor de college e tal, e eu vou usar suas técnicas. E as pessoas toparam, né? Esse que é o mais interessante, ele conseguiu convencer boa parte das pessoas. Toparam, e ele usou uma das técnicas, que é você usar a influenciar a pessoa pela motivação que ela tem de status, né? Então, por exemplo, ele falava, eu sou um professor de universidade, vou escrever um livro e você vai ser citado no livro. As pessoas, lógico, pode usar. Pode botar lá. Por mais que vai contar todo o segredo delas de convencer outras pessoas a comprar coisas, pode colocar lá porque tem autoridade, né? É o que eles falam. Enfim, vamos lá para as regras, Rafinha? Os 6 princípios do Cialdini para complementar os 6 do Dale Carnegie. O primeiro é reciprocidade. Reciprocidade é o seguinte: todo ser humano, toda vez que recebe alguma coisa boa, você naturalmente, provavelmente por causa do jeito que a gente evoluiu, você tem uma tendência a querer devolver. Então, isso está na própria língua, né? No português e várias outras línguas latinas, quando alguém faz alguma coisa, você fala obrigado. Você está obrigado a devolver. Sim. Então, ele fala, esse impulso é tão grande que se você genuinamente fazer uma coisa legal para uma pessoa, ela vai querer te devolver o crédito de alguma maneira, mesmo que você não queira, mesmo que você não fez para isso. Sim. A gente tem, eu acho, um exemplo excelente e recente com o podcast, né? Que a gente, de fato, fez esse podcast com a intenção de ajudar as pessoas, a gente não está esperando nada em troca. E as pessoas começaram a voltar pra gente falando, meu, vocês não querem ajuda? Vocês não querem que eu ajude você com isso? Vocês não querem que eu cuide dessa parte? Vocês não querem mídia? Começaram a oferecer coisa de graça pra gente, né? Então, reciprocidade é um impulso humano muito, muito grande e que a gente, às vezes, trata mal, por exemplo. Você faz alguma coisa legal pra alguém, a pessoa volta e fala, pô, obrigado, você ajudou, mas você fala, não, foi nada, que é isso não é nada, por nada, né? E você basicamente jogou fora seu crédito. Então, ele fala, na linguagem que você usa, você pode usar a reciprocidade muito melhor. Por exemplo, geralmente a gente fala, eu tenho certeza que você teria feito a mesma coisa por mim. Ele fala, cara, usa num tempo diferente. Fala, eu tenho certeza que você fará a mesma coisa por mim se chegar a oportunidade. Exatamente. Você deixa uma porta aberta, né? E realmente ele coloca esse lado, assim, de não ser uma coisa negativa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A não ser que você faça já esperando aquela coisa, que aí entra num lado, né? Como você falou, todas as técnicas, armas e tal, você pode usar para o bem ou para o mal, né? Mas realmente essa parte de não ser necessariamente algo negativo, de você cobrar a pessoa, você nem precisa cobrar, porque a pessoa já sente e já tem a vontade de fazer, dado que ela sentiu que você fez genuinamente para ela. E a outro ponto só que eu ia falar é que o tamanho da coisa que a pessoa se sente disponível ou está disposta a fazer por você, às vezes é muito maior do que você fez por ela, né? Isso é uma coisa bem interessante que ele coloca, assim, e de novo, ele vai dando exemplos, né, de coisas que ele estudou, fez pesquisa, casos, os leitores mandam casos e ele analisa os casos. Ele dá um exemplo muito legal do McDonald's, que é não sei se foi usado com fim nobre, mas é um exemplo que funciona. As pessoas iam no McDonald's aqui nos Estados Unidos e ao entrar no McDonald's, a pessoa que estava na porta dava um presente para a filha da pessoa, né? Um brinquedo. E aí eles notaram que o ticket médio aumentou 30%, e não que a criança comprava mais coisa, o pai comprava, ele falava, você fez um agrado para minha filha, isso é um presente para mim. Então, esse tipo de técnica, então, quando você pensa sempre, né, os presentinhos que as empresas dão para as pessoas, é baseado nesse princípio, com certeza. Exatamente. E ele bota muito nessa linha de empresas e profissionais que aprendem as técnicas e usam elas com você, né? E aí você pode aprender as técnicas para também usar na sua vida ou quando você estiver numa empresa, mas também pode se defender falando assim, cara, desculpa, mas eu não vou fazer só porque você me deu isso. Ou sabendo que ele está fazendo aquilo e falar, eu não vou comprar mais aqui só porque ele usou uma técnica de dar um brinquedinho pro meu filho, né? Ele fala, você não confundir sales devices com goodwill, né? Uma boa vontade com técnica de venda.
Exatamente, exatamente. Ele dá exemplos muito interessantes de ONGs, né, que querem receber doação e tudo mais. Eles mandam a carta e dão, tipo assim, eles dão alguma coisa, nem é material necessariamente, mas eles mandam um negocinho assim, bem bobo, né, pelo correio e tal, e isso aumenta percentualmente a quantidade de pessoas que estão dispostas a doar absurdamente, né? Porque E elas a já ordem receberam, elas dos. falam, pô, vou doar Exato. de A volta. ordem dos fatores muda muito. Então, por exemplo, ele usa outro exemplo, falar empresas de pesquisa. Te manda uma pesquisa e fala, ó, se você responder a pesquisa, a gente te dá $5. Beleza, 10% compliance. Aí eles começaram a fazer o inverso. Eles mandavam a carta com a pesquisa já com $5 dentro. Aí você fala, meu, já É, recebi os $5, né? Aí a taxa de compliance aumentava absurdamente. exatamente, exatamente. E não necessariamente era o mesmo valor, né? Às vezes Não, pô, se você fizer essa pesquisa, você ganha $100. Aí um percentual vai e faz, né? Aí eles mandam $5 de início e o percentual ainda é maior, mesmo sendo menos valor, né? Porque a pessoa já se sente não na obrigação, né? Mas na reciprocidade de fazer, assim, ela se sente nessa vontade de fazer. Então, é realmente muito interessante. E ele fala também que é um ciclo, né, que existe na sociedade que é muito difícil de quebrar. E aí, aquele negócio que vai para sempre. Então, um exemplo que eu pensei é um vizinho aqui. Eu chego na minha casa nova, né, acabei de mudar, inclusive. Aí, meu vizinho é super legal comigo e, sei lá, me deu um vinho, deixou um vinho aqui na porta para boas-vindas, né? Putz, eu já falo, pô, agora, quando eu souber que é final do ano, Natal, vou dar um negócio para ele aqui de Natal, né? Porque eu já não vi que tem o cara. como. Legal. Você se Aí, sente na obrigação, é. exatamente, aí ele vai depois me dar um negócio quando ele sabe que é o meu aniversário. E aí fica um negócio, é um ciclo positivo, entendeu? Sem É dúvida. difícil quebrar, mas é um ciclo positivo que você pode usar a seu favor também, né? Não tem dúvida. E que eu acho que se fazia mais antigamente, né? Você pensa cartões de Natal, que as pessoas se davam o trabalho de escrever para as pessoas, tal, gerava esse ciclo de reciprocidade e mantém o contato. É uma técnica Total, muito total. boa. Numa empresa, você tá na empresa, né? E você tem um monte de gente que você gosta e tal, né? E geralmente, sei lá, dá um Feliz Ano Novo, Boas Festas, esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas aqui no Google que já fizeram isso. Faz um cartãozinho, escreve seu nome, usa basicamente todas as técnicas e fala boas festas, manda um chocolatinho, coisas assim. Bota lá na mesa de um monte de gente e tal. E, cara, não tem como, né? Você que recebeu, você se sente mais próximo da pessoa, né? Se sente muito bem com aquele gesto, um gesto simbólico, e você está mais disposto a fazer pela outra pessoa algumas coisas. Não tem dúvida. Antes da gente ir para o próximo, Rafa, só ia falar uma coisa que é da questão, ele até cita, né? A questão política, né? Que é a parte da política, né? Que é a parte que pode virar negativa, né? Disso. Então, e que eu acho que as pessoas confundem na política brasileira. A reciprocidade para o bem, né? É legal, inclusive na política, né? Então, se falar assim, pô, eu tenho esse projeto aqui, você apresenta o projeto com um deputado, projeto apresenta para outro deputado, e aí o cara fala, pô, é legal, é realmente bom esse projeto e tudo mais. Pô, me ajuda aí para fazer esse projeto, que no próximo seu que eu gostar, eu também vou te ajudar. E aí aquela coisa de um ajudar o outro para poder crescer e poder trazer boas propostas para o público, né? Isso é legal, é bacana, né? Agora, tem um lado que as pessoas acham que a maior parte é isso, e diria que né, em muitos casos, que é o toma lá da cá, né? Não toma lá da Não, cá, que é o meio que o fisiologismo, né, que eles chamam. Então, é eu corrupção. te dou um cargo aqui, e aí você vota em mim ali, e aí fica um negócio e o cara volta para cobrar dívida. Ó, eu te dei aquele cargo lá, hein, pô, como assim? Você tem que Uhum. agora fazer por mim. Esse tipo de coisa, né, que acaba, infelizmente, e mesmo que seja inconsciente, né? Você pensa assim, STF, né? O STF é colocado pelo presidente, né? Cara, por mais que a pessoa tente ser isenta, o ministro da STF está lá, ele vai fazer de tudo para interpretar a Constituição e vai ser bem isento. Será que é correto que quem colocou ele lá e deu aquele cargo vitalício para ele e essa promoção, vamos dizer assim, foi o presidente, né? E aí, será que ele não vai, a partir disso, já ter na cabeça dele um sentimento de reciprocidade? Enfim, não é uma crítica ao STF que eu estou fazendo, não, mas é só para a gente pensar como é
na política, assim, importante essa técnica. Eu acho que a conotação negativa de política ou toma lá da cá é para quem é muito ingênuo e nunca trabalhou num ambiente complexo. Se você tem várias pessoas, vários grupos, você tem que lidar com isso. E Sim. aí você tem que pensar quais são os seus valores e as coisas que você não está disposto a colocar no jogo, né? Então, por exemplo, negociar um cargo, receber dinheiro, obviamente são coisas que não deviam estar no jogo, mas o jogo vai existir. E aí ele fala que ele falou, por exemplo, do Lyndon Johnson, que foi um dos presidentes que mais aprovou coisa aqui nos Estados Unidos, né, reformas relevantes. E ele aprovou as coisas, no geral, usando favores que ele tinha feito quando ele não era presidente. Então, ele era um cara que corria muito atrás de créditos, né, antes de ser presidente. E quando chegou na presidência, chamou todo mundo de canto e falou, agora eu preciso usar meus créditos. Sim. Então, super válido, é um jeito de fazer progresso nas coisas. Exatamente. Bom, falamos bastante de reciprocidade, hein? Falamos bastante. É um importante. E aí, tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você, que tem acompanhado a gente e ouvido o nosso podcast, e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento. O número 2 é o escassez. Então, você valorizar o seu tempo, os seus produtos, percepção de que vai acabar. Né? Esse é fácil, assim, especialmente a gente profissional de e-commerce, digital, você sabe que se em qualquer momento você tem um produto que está acabando e você comunica que ele está acabando, as pessoas correm para comprar. Porque vai ter um monte de gente que está no meio da decisão, né, e fala, puta, vou comprar. Mas o que eu gosto que ele coloca, ele fala, colocar seu tempo de forma escassa, colocar a sua presença de forma escassa. Alguém que está disponível o tempo todo não é tão valorizado. Então, é aquele negócio que você liga para um médico, o médico fala, eu só tenho consulta daqui a 3 meses. Você fala, marcar o cara deve ser muito bom, né? Uhum. Então, as pessoas fazem associação de qualidade com escassez, e tem sempre aquele que humano de não pode faltar, né? Então, é uma técnica simples, e eu acho que valorizar seu tempo é a grande mensagem para mim. Como que você acha que poderia ser usado, assim, no dia a dia de uma pessoa com a empresa? Cara, por exemplo, eu faço mentoring para pessoas na Microsoft, em outros lugares e tal, eu tento meio que colocar minhas regras, sabe? Tipo, eu faço 30 minutos, eu gosto que tenha uma preparação antes, eu gosto que você seja sharp nas suas perguntas e tal. Então, meio que coloco meu tempo, falando, meu tempo é valioso, tô te dando 30 minutos, essas são as regras de engajamento, né? E também, cara, não oferecer mais tempo do que o necessário, né? Assim, você fala, vou passar 3 horas com você, não sei se precisa, vamos fazer 30 minutos e aí a gente vê. As pessoas valorizam mais quando tem menos tempo. Não tem dúvida. É exatamente os exemplos que ele usa. Ele fala, quanto mais você torna o seu tempo e os seus recursos escassos, mais as pessoas querem. Exatamente. Tem todo um mercado em volta de escassez, né, cara? Mercado de colecionáveis e tudo mais. O valor não está atrelado necessariamente ao custo do produto ou ao produto em si, né? Às vezes é muito mais uma relação de ter aquilo que ninguém tem, né? A gente vê mercado... Exclusividade. E moda, né? Tem muito isso. Moda, carro, esse tipo de coisa. Legal. Vamos lá para o nosso terceiro, que é autoridade. Não tenha vergonha de demonstrar seu histórico de sucessos, acreditações profissionais e símbolos de competência. Acho que a gente tenta fazer bem aqui no podcast quando a gente tem um convidado. Vamos começar por autoridade, né? O que essa pessoa já fez, qual que é o histórico dela, quais são as certificações dela, porque já tira uma barreira assim de por que eu tenho que te ouvir, né? E não sei, eu acho que no Brasil eu senti às vezes assim, as pessoas têm um pouco vergonha das coisas bacanas que já fez, das realizações, né? É uma linha tênue entre você ser muito, como é que se diz? Não ser humilde, né? Não ser humilde. Ser pretencioso. E ser confiante. E na cultura de trabalho americana, você vê que os caras têm zero de problema de dividir as coisas bacanas que fizeram, os prêmios que ganharam. E é um lance meio latino, assim, de tentar ter muita humildade. Então, acho que um bom exemplo, assim, um cara que fez várias coisas, projetos legais na carreira dele, e tem um LinkedIn quase sem informação.
né? Só falando, essa era a posição que eu tinha. Sim. Então, acho que isso ajuda muito a influenciar pessoas por motivo simples. Ela fala, por que eu deveria estar te ouvindo, né? Exatamente. Ele acho que ele dá exemplos de empresas também, né, que usam isso e trazem autoridade, seja em acreditações, selos, esse tipo de coisas, para a empresa, né? E aí isso tudo é um jeito de fazer com que você valorize mais aquilo, né? Acho que um exemplo engraçado é filme, né? Que você vê aquele monte de prêmiozinhos que ganhou de festival, não sei o que, você não sabe nem que é o festival, você não sabe quantas pessoas tinha, você fala, ganhou 5 estrelinhas lá. Então... outra coisa que ele fala muito é review, né, Rafa? Review de... eu acho que é em autoridade, né, que ele fala acho que é em consenso, que é o 6, que é consenso que é social, o social proof, né? Que eu acho que também se aplica em autoridade, que é meio falar, pessoas como você compram isso, né? Pessoas como você gostam disso. Sim, não, total. Vamos lá, o nosso quarto do Robert Cialdini é o consistência e comprometimento. Então, esse é um dos que eu achei mais interessante, que ele fala bastante de quando a pessoa fala, né, em público principalmente, que vai fazer alguma coisa, a chance dela fazer aquela coisa é muito maior do que se ela não tivesse falado. Então existe meio que socialmente assim uma coisa negativa de você não cumprir com o que você se comprometeu, né? E em público pode ser uma pessoa a mais só. Eu falar pra você, Luquinha, eu acho que eu quero perder peso até o final do ano, eu quero bater 65 quilos. Tenho certeza que se eu falar isso pra você, eu vou ficar meio que eu falei pro Lucas, né? Falei, exatamente. As pessoas não querem, tipo assim, não ter palavra, né? E aí, Exato. às vezes, as coisas mais bobas, assim, né? E aí, em jeitos bem sutis, assim, mas na cabeça delas, elas falam, putz, agora eu me comprometi, agora eu vou ter que fazer. Então, a chance da pessoa fazer o negócio depois que ela fala com alguém é muito maior. E isso pode servir para você, né, pegar o comprometimento das pessoas. Então, ele fala de você ligar para alguém, falar com alguém, falar assim, posso contar que você vai participar, exemplo, posso contar que você vai participar nessa reunião? Posso contar que você vai me responder esse e-mail? Alguma coisa nesse sentido. E aí, se a pessoa fala assim, né, numa conversa que a chance dela responder aumenta drasticamente, né? Então, se ela aceita esse comprometimento, mas pode ser também você mesmo falar coisas para poder se comprometer, né? Um exemplo é, sei lá, usar a rede social para você postar coisas que você quer fazer de exercícios, se comprometer com as pessoas, ou de saúde, ou do que for. Suas metas do ano, né? Uma coisa que eu fiz bem no ano passado. Esse ano tá difícil por causa de vários motivos aqui, principalmente um cisto que eu tive que remover e tal, não tô conseguindo fazer exercício por um bom tempo. Mas colocar isso para as pessoas, né, na rede social é um jeito muito bom de você falar, não, agora eu preciso fazer. Já falei para as pessoas que eu vou fazer, né? A chance da pessoa de eu fazer é muito maior. Se você pensar disso do ponto de vista evolutivo, a gente vivia caçando e catando coisa, né? E o maior crédito que a gente tinha é o que as pessoas pensam da gente naquela tribo. Ser expulso da tribo é 1 minuto, né? Uhum. Então, você se comprometer, falou alguma coisa para as pessoas, se comprometer, cara, é questão de vida ou morte. E aí vem o segundo ponto desse ponto, que é consistência, que não adianta nada você fazer uma vez, acertar 50% das vezes, né? Sim. Então, para você influenciar pessoas, tem meio que criar uma reputação de quando você fala uma coisa, você faz, e que você faz isso de forma consistente. Não 100%, mas na grande maioria das vezes, sim. E você cria, né? Você cria essa relação de confiança com as pessoas ao cumprir as coisas que você falou, né? E aí você vira uma pessoa que é respeitada por cumprir os acordos, vamos dizer assim. E volta para a reciprocidade, né? Uma pessoa que tem um alto índice de consistência e comprometimento e te faz alguma coisa bacana, você fala, cara, tenho que devolver, né? E tenho que devolver com o mesmo nível de consistência e comprometimento que a pessoa tem. Exatamente. Legal. O quinto é a simpatia, né? Esse tem bastante alinhado com Dale Carnegie, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que os pontos que a gente passou do Dale Carnegie são a grande maioria de simpatia, e ele tem técnicas muito mais tangíveis do que o Cialdini coloca, né?
Eu acho que ele coloca um nível alto, assim, de falar, meu, se as pessoas gostarem de você, tem uma chance muito maior delas serem influenciadas por você, que é meio óbvio, né? É, E a questão é como você consegue fazer isso. exatamente. Ele coloca, ele fala, em inglês ele fala be likable, ou alguma coisa assim, né? Get people to like you, acho que é isso que ele fala. E aí ele dá exemplo, né, do vendedor de carro. Vendedor de carro que você chega lá, ele te serve uma comida, ele fala bem de você, fala bem de sua roupa, ou do que Cara, quer que seja, tem um monte de técnicas para você conseguir que meu, as pessoas eu, gostem de você, né? Ser cordial e tal, ser educado. eu comprei um carro faz 2 semanas, Luquinha. Eu fui na primeira concessionária, o cara, meu, foi muito legal. Me deu o test drive, ficou fazendo piada comigo, com a Ana e tal. E aí ele me deu um preço no final, eu fui pesquisar, meu, o preço era tipo $2.000 mais caro que os outros. Aham. E eu me sentindo assim, meu, se não fosse 2.000, fosse 500, eu ainda comprava com o cara. Puta cara legal, ele vai lembrar meu nome quando eu voltar lá, sabe? Então, assim, claramente funciona muito, né? E você vê, eu acho que a gente faz muito bem isso também em garçom, né? Especialmente quando tem É, gorjeta envolvida. Tem sim. garçom que é genial, né? O cara, ele customiza pro tipo de audiência. Fala, meu, uma família, eu vou fazer piada com as crianças. É um casal, vou fazer umas piadas com o cara aqui. Sim. Então, Ele fala até de técnicas, a pessoa perguntar, né? Ah, o que você sugere? Alguma coisa assim. Aí ele fala qual não sugere, que é atribuir confiança. E aí diz que mostra que, pô, esse cara aqui, eu gosto dele, pô, ele tá me exato, falando a e vai pro verdade. Tá? consenso também, né? Que ele fala, ó, esses são os mais pedidos da casa. Esses 3 aqui eu passaria, né? É, sim, Demonstra que o cara é genuíno, que ele não tem uma agenda para vender o que tem mais margem e gera simpatia, né? exatamente. Gera esse gostar da pessoa. E aí ele mostra que a chance de você fazer uma coisa para alguém que você gosta, né, que você já criou essa simpatia, é muito maior do que para alguém que você não criou essa simpatia. Então, é Sem dúvida. realmente. Mas e eu acho que aqui tem uma questão de ser bem intencional, assim, né? Por mais que não ser mecânico, né? Tomar cuidado, obviamente, para não soar falso, mas de ser intencional mesmo. Tipo assim, pô, eu gosto da pessoa, vou falar para ela, sabe? É, eu senti uma coisa, eu pensei uma coisa, é que a gente estava falando no Dale Carnegie, né? Você pensou uma coisa legal, fala, porque isso vai fazer com que a pessoa goste mais de você e vai melhorar a relação. Não tem problema nisso, né? Zero. Faz todo sentido. Legal. E aí, o último dessas regras, né? Dessas dicas, vamos dizer assim, é o consenso, né? Então fala que os humanos são sociais por natureza e parte dessa evolução tem uma relação com o poder de comunicação, colaboração. Inclusive, Rafa, eu estava aqui olhando o seu post no LinkedIn. Uhum. Acho que para quem não viu aí, podem ir lá no LinkedIn do Rafa. Ele postou um texto falando um pouquinho sobre isso. É legal também vocês darem uma lida. Mas, enfim, o consenso, né? Social proof é a forma, é você é, saber que outras pessoas fizeram aquilo, ou gostaram daquilo, ou se interessaram por aquilo, te dá mais chances de você É. deixar mais Ele, inclinado também. ele usa exemplos muito simples e fala restaurantes que colocam uma observação. Esse é o prato mais pedido. Aham, Mesmo que assim seja marginalmente mais pedido, o prato vira tipo 70% dos pedidos, né? Sempre que você vai num lugar novo, você fala, meu, qual que é o prato que mais pedem aqui na casa e tal. E isso de forma online, né, tá bem óbvio, né, que assim, você não só procura reviews, como você procura reviews de pessoas como você. O que uhum, pessoas na minha situação estão dizendo sobre esse produto. Então, acho que online essa é evidente. E mais ferramenta que você vê que, assim, às vezes não é tão bem usada, né? Especialmente em transações físicas, em negócios físicos, você não vê essa técnica sendo usada tanto. é. Tem uma coisa que eu estou pensando aqui, que é como que a pessoa está nos ouvindo pode tirar, né? O que ela pode tirar disso para a vida dela, né? Para ela crescer, assim, né? Ser o nosso 1% melhor. Uhum. E eu fiquei pensando, eu acho que tem a ver também com a sua presença digital, né? Para que você que trabalha, você está ou que seja no seu hobby, ou no que for, sabe? Você usar as redes sociais, sua presença digital para construir esse consenso, né, sobre você,
é uma coisa que vai te ajudar, A gente entendeu? pode dar o exemplo do nosso próprio blog, né? Que a gente não tem uma área de testemunhos lá, de depoimentos, e a gente já recebeu 500. É, A gente pegar e colocar lá, falar, ó, é um consenso que as pessoas gostam da gente por causa disso, desses temas aqui, a gente poderia muito bem fazer. exatamente. Outro exemplo simples é LinkedIn e recomendações no LinkedIn, né? Então, você vê gente que não tem nenhuma, e as pessoas não têm nenhuma porque não pediram. Se você pedir, as pessoas dão com certeza, né? É, E a parte interessante lá, é óbvio que as pessoas vão falar bem de você, né? O cara não vai botar um review ruim. Mas quais são os temas que são consistentes nas recomendações, né? sim. Em 4 vezes foi mencionada a palavra criativo. Então, isso é um consenso social. Uhum, é. E é muito forte, né? Esse consenso social é muito forte. Você vê Exato, os próprios e-commerces usam review, né? E é um fator muito relevante, assim, né? De conversão das pessoas comprarem. absurdamente. Tem uma Absurdamente. indústria por trás, né? A gente que paga a gente para fazer review, tem Hum, um monte de coisa para você ver quão valioso é esse eu tô social. ouvindo sobre isso ontem, que agora tem inteligência artificial que detecta review falso, baseado em como o review é feito. É, Então, se uma máquina consegue detectar, uma pessoa com certeza bate o olho e fala, acho que isso não é é, genuíno. Até pelo padrão dos reviews, né? sim, não, certeza. A gente falou um pouquinho, você acabou de falar aí. Bom, primeiro a gente acabou a lista, né? Então já cobrimos os São os 12? 12, 6 de cada autor aí. A gente não quis ir tão profundo, porque acho que vocês podem ler o livro e ver os exemplos deles melhor. Era mais para a gente passar por esses temas que a gente acredita que são bem interessantes, né, para o nosso momento e tal, para vocês terem mais ferramentas assim, né, no dia a dia, na vida. Mas você mencionou, né, Rafa, caraca, travei aqui. Você mencionou do negócio dos depoimentos, eu lembrei que a gente está pensando em fazer para o próximo episódio, né, episódio 20, um episódio comemorativo, onde a ideia é a gente entrevistar, conversar com pessoas que são nossos ouvintes, né, pessoas que a gente começaram a nos ouvir pela internet mesmo, tá? A maioria não nos conhecia, né, e que gostaram, entraram em contato, a gente é, fez mentoria, ajudou, ou simplesmente mandaram mensagens para a gente comemorar esses 20 episódios do podcast. E a gente tem algumas pessoas em mente, mas se tiver um outro caso muito legal de alguém que usou as técnicas, as coisas que aprendeu para ter uma vida mais bacana, entre em contato com a gente. Se quiser participar do 1% Melhor, episódio 20 comemorativo, Uhum. manda mensagem para a gente. É, uma última coisa só que eu estava pensando, que eu acho que adiciona assim, nisso tudo que a gente falou, é mais um termo, porque a gente meio que já falou, né? Mas é o de ter empatia, né? É o que tem, acho que tem bastante gente falando desse termo assim recentemente, né? Eu recentemente refleti bastante a respeito do termo e desse assunto por causa da vencedora do Big Brother aí que eu acompanhei aqui do Canadá, meio que vendo assim os vídeos e tal, não consegui assistir, mas acompanhei assim a trajetória dela no programa. E é muito bacana, assim, como a empatia funcionou bem para ela, né? Ela falava disso e tal, mas ela realmente praticou a empatia e foi bonito, assim, de ver ela, em vários momentos, até sendo atacada, né, por outros participantes e tal, ela se colocava no lugar do outro, entendia por que aquela pessoa tá assim, por que aquela pessoa é, tá chateada, tá incomodada, o que tá levando ela a me atacar. Então, o momento mais difícil de ter empatia não é quando tá tudo bem, né? É quando você vê que a outra pessoa tá contra você ou tá te atacando, esse tipo de coisa. E eu, na minha opinião, esse foi um dos grandes motivos que fez ela virar um fenômeno de sucesso, assim, né? De tantas pessoas se identificarem com ela, ter ganho o programa com tanto percentual, assim, e ter crescido tanto nas redes sociais, assim. Mesmo depois que ela saiu, assim, pessoas cobrando dela caminhos e tal, e ela sendo muito honesta, transparente, assim, e meio que falando, cara, tenho empatia de mim também, ela acabou de sair, tá numa situação, né, de
nem não conseguia se preparar para isso, né? Para onde ela está hoje. Mas ela consegue ter essa visão assim, de empatia e tudo mais, que eu acho que falta para a gente, como sociedade, assim, nas redes sociais. Eu acredito que eu tenho muito isso, é meio de mim, assim, conseguir ter essa empatia. Sempre que eu tô vendo alguma coisa, eu penso primeiro, cara, por que essa pessoa tá falando assim? O que tá acontecendo? Como que é? Por que ela acredita nessas coisas que eu não acredito? Sempre meio que faço essa reflexão. E, enfim, queria convidar vocês, assim, a refletirem sobre isso e fazerem isso também. Muitas vezes as pessoas estão agindo pelo medo, né? Tão nervosas, estressadas nas redes sociais pelo medo. O medo de um lado, ou sei lá, vamos dizer na política, né? O medo de quem ela não quer assumir o poder, vai. Ou o medo de quem ela não quer, da pessoa não quer continuar no poder. Qualquer que seja assim a razão, né? Muitas vezes as pessoas estão sendo norteadas assim pelo medo, e a gente colocar, né, na nossa cabeça que, cara, por que a pessoa está pensando nisso? O que está acontecendo? E ter esse carinho, assim, essa simpatia nessa hora de trocar, eu acho que vai fazer muita diferença, assim, para ter menos estresse nas nossas vidas e ter uma sociedade mais cúmplice, assim, uma da outra, mais coletiva e E, mais... Luquinha, acho que tem um lance de personalidade relevante, né? Assim, se você fizer uma análise dos Big Five lá, traits, tem gente que naturalmente tem mais compaixão e tem gente que tem menos, né? E especialmente para quem tem menos, tem que estudar mais, que é o meu caso, né? Então, para mim, pô, toda vez que eu vejo que eu tô pisando fora da linha de empatia e compaixão, eu meio que releio o livro do Dale Carnegie, porque ele ajuda muito, né? Que te dá coisas que você faz no dia a dia. Então, acho que se você provavelmente, eu não conheço muito bem a história do Big Brother, mas você pegar o que é feito, provavelmente bate muito com essas técnicas, né? Então, é um negócio que dá para aprender a ter mais compaixão, ter mais empatia. Com certeza. Você pode aprender estudando, pode aprender pelo exemplo, quando você vê bons exemplos, mas acho que a mensagem, assim, é que é possível ter relações melhores e relações que podem ser boas para você, ganha-ganha. Inclusive, acho que a gente não falou, né, Rafa? Mas um dos pontos que o Dale Carnegie fala não, como é que é? O melhor jeito de conseguir o que você quer é não discutindo, é não tendo Falar, um argumento. ele fala, o único jeito de vencer uma discussão é não ter uma discussão. Porque se você ganha, você perde, né? Se você ganha uma discussão provando A mais B, a pessoa se sente ofendida e deixa de gostar de você. Acho que tem um ponto de debate de fatos que é diferente, mas se a pessoa está muito fixa num mindset, você falar justamente o contrário, não vai trazer ela para o seu lado, né? Então esse é o ponto dele sobre discussão. E você entendeu o que a pessoa quer no fundo, assim, de uma forma mais profunda, né? Uhum. Às vezes a pessoa quer aceitação, às vezes a pessoa quer carinho, sabe? E às vezes você não vai poder mudar o que ela tá pensando e nem ajudar, e a melhor coisa que você faz é evitar um conflito, né? Então... Sim, exatamente. Enfim, fica essa mensagem aí para quem nos ouviu até o fim. Boa. Eu penso muito a respeito desse assunto, penso muito a respeito do Brasil, da sociedade, como tá e tal. E acho que um pouco mais de empatia vai fazer bem, assim, pra gente. Falando de empatia, acho que tá na hora de a gente falar de política daqui a pouco, hein? Algum episódio a gente vai ter que falar de política, a gente vai ter que ter coragem de falar de política no Brasil. Então, guardem. Se vocês querem que a gente fale sobre política, mandem mensagem aí e a gente pensa sobre o assunto. Boa. Beleza? Então tá bom, pessoal. Obrigado aí quem ficou até o fim. Espero que tenham gostado dessas dicas aí dos livros. Se lerem os livros, gostarem, entrem em contato, mandem mensagem. Sigam a gente no YouTube, no Instagram. A gente quer poder crescer e ter a nossa voz chegar a mais pessoas, para ajudar mais pessoas. A gente está sentindo que nosso conteúdo, quando a pessoa tem interesse e assiste, tem gostado muito, e faz a diferença na vida das pessoas. Então, por isso a gente quer ter mais pessoas aí em contato e mais troca acontecendo para 1% melhor. Boa. Valeu? Valeu. Abraço. Até o próximo. Até o próximo.